Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Jorge Márcio, sou da Assembleia de Deus em Miguel Couto. Quero aqui mandar um abraço ao pastor Natanael Barbalho, meu amigo. É um prazer poder estar trazendo essa palavra, essa reflexão para toda a igreja. A nossa irmã, querida irmã missionária Lúcia e todas as irmãs daí da Vila Carmari, Assembleia de Deus em Carmari, que é dirigida e coordenada por um excelente pastor, que é o pastor Natanael. Irmãos, no meio dessa dificuldade toda na qual nós estamos enfrentando por causa do distanciamento, as igrejas fechadas devido a decreto do governo e da prefeitura, a nossa irmã Lúcia me convidou para trazer essa palavra de reflexão. Nos outros anos, nós estávamos juntos, trazendo a mensagem, a pregação. Por longos e longos anos eu tive o privilégio, a oportunidade de fechar com a pregação o Congresso das Irmãs. Ano passado nós estivemos juntos, eu estive lá cultuando com vocês, e esse ano eu estaria pregando a palavra. Mas aprove a Deus, Deus sabe de todas as coisas. E eu fico muito feliz, muito honrado pelo pastor da igreja em Carmari, a missionária Lúcia, de nos convidar a trazer uma palavra de reflexão. Então eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo na Bíblia Sagrada, a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 4, que diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos irmãos, querida igreja do Senhor, falar em fé é muito fácil. Viver pela fé se torna-se um pouco difícil, porque a fé genuína em Deus nos faz triunfar em meio às lutas, nos faz triunfar em meio às adversidades, em meio às dificuldades. A palavra fé, duas letras, mas que expressam enorme profundidade de Deus. Se nós formos falar sobre fé, ficaríamos aqui talvez à tarde, à noite, à madrugada e dias falando. Mas eu gostaria, dentro dessa palavra sobre fé, falar sobre esperança, confiança e refúgio. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos que na minha idade eu nunca vi antes, ou ouvi com os meus ouvidos, ou os meus olhos contemplou uma dificuldade tão grande como essa. Vivemos uma pandemia, vivemos o distanciamento, não podemos abraçar, não podemos dar as mãos, olhar distante, 1,5 m a 2 metros. Estamos vivendo uma das maiores crises que o Brasil e o mundo está enfrentando. Tudo isso porque a boa mão de Deus permitiu. Nada foge do controle do Senhor. Deus está no controle de todas as coisas. Mas por que então Deus permite isso? Para que o justo, a igreja do Senhor, ela se desperte. É tempo de se despertar. É tempo da igreja ficar de fé e não por vista. É tempo que a igreja precisa andar por fé e não por vista. Então, queridos, quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, na primeira epístola de João, porque esta é a vitória que vence o mundo. Nós precisamos vencer o mundo. Precisamos vencer essa tribulação. Precisamos vencer as dificuldades. Precisamos vencer as adversidades. E a Bíblia está dizendo que a vitória que vence o mundo é a fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e prova real daquilo que não se vê. Então nós precisamos estar confiando, precisamos confiar sempre no Senhor. Em meio às dificuldades e lutas na qual nós estamos enfrentando, nós não podemos deixar que o desânimo, nós não podemos deixar que aquilo que é externo venha corromper aquilo que é interno. Nós não podemos deixar que aquilo que é de adversidade, lutas externas, mundanas, deste mundo, aniquilar ou até mesmo abafar aquilo que é interno. Aquilo que é interno é maior, porque Deus vive dentro de nós. O Espírito Santo habita dentro de nós.
A palavra de Deus nos diz que nós somos eternos. Quando nós aceitamos Jesus como único e suficiente Salvador, nós passamos da morte para a vida. Então nós temos a vida eterna. Não vai ser 40, 50, 60 ou até mesmo 100 anos de vida nesta terra, de tribulações, de angústia, que vai abafar uma eternidade. Lembre-se disso. Pense nisso. Pense porque nós precisamos vencer pela fé, não andar por vista. Talvez, a Bíblia diz que alguns chegarão aos 70 anos, outros, no Salmo 90, pela sua robustez, ultrapassará 70, mas com enfado e cansaço. Mas, queridos, nós que esperamos no Senhor, a eternidade nos aguarda. Então não é uma pandemia, não é as tribulações, provações que vai nos afastar do Senhor. Então quando nós falamos de fé, falamos em invadir o impossível, alcançar o sobrenatural de Deus, vencer este mundo, vencer esses desafios pela fé. A fé, ela nos traz uma esperança. E eu gostaria também de destacar Romanos capítulo 5, no versículo 2, que diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a esperança, a paciência a experiência e a experiência a esperança. Queridos, Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai falar sobre a justificação que é pela fé. E quando diz que as tribulações produzem a paciência, é que no meio das adversidades, das lutas, das tribulações, nós precisamos ter esta paciência em Cristo Jesus. Esperar. Porque quando nós exercitamos a paciência, nós vamos ter experiência. Na tradução vai dizer prova, ou seja, vamos experimentar, vamos ter prova daquilo na qual nós vivenciamos. Para quê, presbítero Jorge? Para que nós possamos gerar esperança. E essa esperança, para que depois que passamos pelas tribulações, pelas lutas e as provas, lá na frente alguém vai precisar nos ouvir. Nós vamos ser canais de bênção para pessoas. Você, minha irmã, você, meu irmão que está me ouvindo, quando passarmos por esta adversidade, luta na qual nós estamos passando, vamos ter histórias para contar, experiência para passar, para nossos filhos, nossos netos, se assim Jesus não voltar antes para buscar a sua igreja. Então, essa tribulação, ela vai trazer uma paciência, porque precisamos exercitar esta paciência. E esta paciência vai fazer que nós tenhamos experiência. Que experiência? Prova. Experimentar aquilo. Para quê? Para que tenhamos esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado sobre os nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, que foi te dado. Ei, irmãos, aguenta firme, o teu socorro vem do Senhor, a tua esperança vem do Senhor, a tua fé não pode estar abalada neste momento, isso tudo vai passar, a tempestade vai passar, a bonança vai chegar. Escute, olha para a Bíblia Sagrada, está escrito que quando Jesus estava no mar da Galileia e o barco foi açoitado pelo vento e pelas águas do mar, Jesus se levantou e aquietou o mar e a tempestade. E depois aconteceu a bonança. Depois de tudo isso, a igreja vai estar de pé, porque a igreja não se encurva. Vocês, irmãs, aí de Vila Carmari, não pode se encurvar. Nós não podemos se encurvar. Então precisamos ter fé e esperar. A fé traz a esperança e traz confiança. Confiar sempre. Não olhar para a esquerda e para a direita. Lembro-me de Abraão. Abraão falou para Ló: se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher o norte, eu vou para o sul. Por quê? Porque Abraão não estava olhando por vista, mas estava olhando por fé.
Ló, quando olhou pelos seus olhares carnais, olhou para Sodoma e Gomorra, que era um campo verdejante, que para o homem visivelmente era bom, mas Abraão olhou para o deserto e Deus o guiou e fez dele um homem poderoso. Não ande por vista, mas ande por fé. Por isso traz a confiança. Anote aí, confiar. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como semelhante aos montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Esta confiança eu vejo em Josafá, que eu quero que você compartilhe comigo também, lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20, no versículo de número 12, quando Josafá estava totalmente cercado, sitiado, 3 grandes nações vinham contra Josafá. Josafá está prostrado no chão. Josafá está com o rosto em terra. Josafá está clamando a Deus e falando: Senhor, lembra da promessa. A promessa é esta, que os teus olhos e os teus ouvidos estariam atentos à oração deste lugar. E sabe o que Josafá faz? Apregou um jejum. Sabe o que Josafá faz? Ele levanta um clamor. E no versículo 12, o que me chama mais atenção nesta passagem, que ele, no seu clamor, ele diz: Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, os nossos olhos estão firmados no Senhor. Queridos irmãos, eu quero finalizar esta palavra te dizendo que os teus olhos precisam estar firmados no Senhor. Estamos vivendo um tempos muito de angústia e de sofrimento. O desamor é muito grande. Muitas das vezes a pessoa próxima de você, familiar, parente, e às vezes aquele que diz que é seu amigo, não vai te compreender, porque estamos vivendo o desamor. Mas Josafá, no momento que ele estava sitiado, encurralado, com a sua sentença de morte, ele lembrou das promessas. E ele falou: os meus olhos estão firmados no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. E dentro da fé, esperança e confiança, eu quero fechar com refúgio. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é a nossa fortaleza. Refúgio fala de abrigo, refúgio fala de lugar seguro. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. O Salmo 91 também vai dizer que 1000 cairão do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós não podemos ser insanos neste momento. Nós não podemos dizer que por ser crente eu não vou correr o risco de ser adoentado, de ser contaminado por este vírus, porque enquanto tivermos nesta terra somos sujeitos ao câncer, somos sujeitos à doença, somos sujeitos aos vírus, às pandemias, porque o sol nasce sobre bons e nasce sobre maus. A chuva desce sobre justos e injustos. Mas uma coisa nós podemos ter, a confiança de esperar no Senhor. Então o Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio. Ele vai dizer no verso 5, Deus está no meio dela. Ele vai dizer que Ele faz no verso 9. Então, queridos, fique com essa palavra: fé, esperança, confiança e refúgio. Deus vos abençoe. Espero que em breve, nós estaremos juntos aí para dar glória e exaltar o nome do Senhor, que é digno de todo louvor, de toda a glória e de toda a honra. Meus sinceros agradecimentos, minha gratidão a Deus por esta oportunidade que a igreja em Vila Carmarilho, o pastor Natanael e sua esposa, tem nos dado para trazer uma palavra de reflexão. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. A paz.